Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso momento do casamento. E hoje eu quero falar de um assunto assim tão pertinente, né, que todos nós, num dado momento da vida, vamos enfrentar, que é o estresse no casamento. Quero ler Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não se aflijam com nada, em vez disso orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Todos nós não precisamos nem ser profeta para dizer que nós vivemos esse tempo de estresse, de agenda cheia, de muitas ocupações, muitas responsabilidades. Isso acaba trazendo estresse para a nossa vida. E quando a gente vive um casamento estressado, toda a nossa vida fica comprometida. A nossa casa, o nosso trabalho, as nossas relações, tudo fica comprometido. Como que nós podemos vencer o estresse no casamento? E aí Paulo vai dar um direcionamento para nós. Primeiro, nós precisamos repensar e rever a nossa agenda. Ele diz: não se aflijam com nada. Uma coisa é você ter uma responsabilidade, uma coisa é você enfrentar uma dificuldade e a outra coisa é você se deixar afligir. O que é afligir? É deixar que as situações de aflição dominem a nossa vida, dominem o nosso coração. Então, muitas vezes, a nossa casa, que deveria ser o lugar assim do fortalecimento, o lugar da esperança, acaba se tornando o lugar do desespero, né? E as mulheres veem o marido afligido com tantas coisas para fazer, com tantos compromissos, né? E muitas vezes os nossos compromissos não são oriundos das necessidades que nós temos, mas dos desejos que nós nutrimos. Então, por conta de um desejo que eu tenho, eu trabalho mais, eu preciso ganhar mais e para poder manter aquele desejo, aquele sonho que eu tenho. É óbvio que a gente deve ter sonhos e desejos, mas se isso começa a comprometer a nossa vida, a ponto de nos afligirmos, nós temos que tomar cuidado. Nós somos hoje uma geração que não sabe separar aquilo que é urgente do que é necessário e do que é essencial. Muitas vezes a gente acha que essencial é o que é necessário. Não, isso é subjetivo. Essencial é o que cumpre um propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Isso é o essencial. Então, se nós queremos vencer o estresse no casamento, nós precisamos primeiro eliminar as coisas que estão nos afligindo, estabelecer uma prioridade na nossa vida. A segunda coisa, nós precisamos orar com convicção. Então, primeiro, a gente vive sem aflição. Segundo, a gente ora com convicção. Então, o remédio para lidar com as aflições, ele é tão simples, né, irmãos? E às vezes a gente não atenta para isso. Então, não se aflijam com nada. Em vez disso, ore a respeito de tudo. Então, é o nada e o tudo. Então, eu não me aflijo com nada e eu oro a respeito de tudo. Quando eu oro, eu estou dizendo para Deus que eu tenho as minhas limitações, eu estou admitindo a minha vulnerabilidade, mas eu estou ao mesmo tempo colocando isso diante de um Deus que é provedor, que pode todas as coisas e que tem o controle de todas as coisas. Os casais perderam o hábito, inclusive, de orar juntos, né? E quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós cremos que há uma saída, há um direcionamento, né? Há uma possibilidade de resolução muito maior quando nós colocamos isso diante de Deus. E quando colocamos isso em oração, nós descansamos. Então a oração, ela aparece na Bíblia como um alívio de tensões. Você pode ler, por exemplo, quando Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades pela oração e súplica com ações de graças. Então, o que está afligindo o seu coração? Até onde você tem descansado em Deus e colocado isso diante de Deus? E a terceira forma de vencer o estresse é ter uma vida de gratidão. Muitas vezes nós murmuramos com muita facilidade. Qualquer problema que surge é motivo para murmuração.
E o segredo é ter um coração agradecido. Olha como que ele termina o verso 6. Depois dele dizer, não se aflige com nada. Depois dele dizer, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês, ele termina dizendo, e não se esqueçam de agradecer-lhe. O melhor remédio contra a amargura, contra ressentimento, contra o estresse, é a gratidão. Precisamos aprender a desenvolver um coração agradecido. E a gratidão, ela é estimulada na Bíblia por pequenas coisas. Paulo diz a Timóteo, tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos de muito mais do que isso, né? Nós queremos muito mais do que isso para estarmos contentes. E às vezes nada é suficiente. Talvez a sua casa esteja vivendo um momento de estresse exatamente porque vocês perderam a gratidão, a atitude da gratidão, um coração agradecido. O maior pecado do povo de Israel não foi a idolatria, foi a murmuração. É o que está lá no Salmo 95. Deus diz, eu estou desgostado, né, dessa geração. É um povo de coração endurecido, né? Ele está falando das reclamações do povo no deserto, mesmo a despeito dos milagres, né? Quando Deus mandava pão, maná do céu, codornizes e uma nuvem que os cobria, protegia do sol, e uma coluna de fogo à noite. Então eram provisões de Deus e o povo estava sempre murmurando. Então liberte-se da murmuração. Então essa é a maneira de lidarmos com estresse no casamento. Primeiro, nós precisamos, com uma certa urgência, rever a nossa agenda e viver sem aflição. Segundo, orar com convicção. E terceiro, ter uma vida de gratidão. Pai, muito obrigado, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor conhece a nossa vida, o estado do nosso casamento, o estresse que muitas vezes estamos vivendo, que está minando a nossa força, mas nós queremos, à luz da Tua Palavra, ó Deus, não andar ansiosos de coisa alguma. Nós não queremos que absolutamente nada nos aflija. Nós queremos entregar tudo em oração e ter um coração agradecido. Livra a nossa casa da murmuração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.